Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre arte contemporânea, ou arte pós-moderna. Foi uma tendência artística que surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, que veio dar uma revitalizada nos conceitos de arte e até então na forma de entender e apreciar a arte. Para que nós possamos entender melhor esse período, a gente vai aqui apresentar durante essa nossa aula alguns movimentos que surgiram nessa época. Mas como características básicas, nós podemos já dizer algumas que nós vamos encontrar. A primeira, o artista torna-se parte integrante da obra de arte. Às vezes ele usa o próprio corpo para se expressar artisticamente. Ele é a própria obra de arte. A gente vai ver isso em algumas situações. Houve também uma certa subjetividade e uma liberdade artística maior. O artista não se acha mais preso a dogmas, a teorias. Ele tem uma maior liberdade de se expressar, de expor-se, de expor a sua arte. Outra coisa importante é que, na verdade, esse movimento ele procurava fazer... A arte em si não era o final. O objetivo era essencial, era refletir sobre o que estava sendo visto, sobre o que estava sendo apresentado, era questionar, era impactar. Quer dizer, o conceito que você é até mais importante do que a própria obra de arte em si. Havia também uma efemeridade da arte com isso. Às vezes a arte só durava o tempo que estava ali exposto. Depois ficava só na mente de cada pessoa. Uma coisa também, houve um abandono dos suportes tradicionais. Antigamente se pintava em tela, na parede, madeira e outros suportes, e agora a própria pele se tornou um suporte, onde você poderia usá-la para pintar, se expressar e fazer a sua arte. Também houve uma mescla de artes, diversos estilos se misturaram, se ficou até difícil de certa forma de dizer, de estipular qual tendência, qual movimento artístico aquele artista pertencia. Temos um exemplo bom da Frida Kahlo, que é bem difícil nesse período de saber situá-la em algum movimento. Outra coisa também importante é a utilização de materiais diversos. Materiais até então não utilizados começaram a ser usados, como o plástico. Foram usados também papel, metais, vidros, tudo que era encontrado. A própria natureza começou a ser usada, folhas, galhos de árvores, troncos, tudo, areia, usado como forma de fazer arte. Houve também uma aproximação da cultura popular, isso é importante, porque até então a cultura ficava ali como uma arte menor, mas ela começa a se integrar essa arte contemporânea e se enaltecer. Houve também outra coisa, um próprio questionamento da definição de arte. O que é arte? E aí fica essa ideia que nós temos que saber como chegar a essa conclusão a partir do momento que a gente começar a estudar, praticar e observar essas artes que são manifestadas durante esse momento da pós-modernidade. E por fim, a gente tem que lembrar que cada um é detentor do seu próprio conceito sobre aquilo que está vendo. Não cabe mais o artista dizer é isso. Quem é o observador é que define o que realmente ele poderia entender daquela arte. A arte cinética, também conhecida como cinetismo, surgiu em Paris na década de 50, como uma oposição ao caráter estático, parado da escultura, da pintura. E ela tem como característica principal a utilização de recursos e técnicas destinados a dar um certo movimento à obra, ou pelo menos passar essa ideia de impressão de movimento, como a gente vai ver em seguida. Entre as suas principais características, podemos ver a seguinte: explorar os efeitos visuais por meio dos movimentos das partes da obra produzida, usava o truque de ilusão de ótica ou de posicionamento de peças para dar essa ideia de movimento. Utilizava como recurso também, para dar essa ideia, a água, o próprio vento, ou então motores, a ilusão de ótica, alguns efeitos especiais. O espectador também podia interagir com a obra de arte, tocando, manipulando, como a gente pode observar em algumas obras a seguir. Utilizava materiais diversos, como plástico, metais, vidros, papel, fios, arames, isso tudo para facilitar essa movimentação das peças. Normalmente seus temas estavam assim, não eram representativos, realistas, mas mais abstratos, para dar essa sugestão. Entre os artistas, veremos os seguintes. Sandy Calder, muito conhecido por seus famosos móveis, desenho em 4 dimensões. É um tipo de escultura com peças e fios que se movimentavam dependendo do vento, à medida que as pessoas passavam por elas. Quer dizer, nunca mantinham a mesma forma em determinado momento. Sempre estavam em constantes modificações. Vejamos alguns exemplos aqui.
Anthony Hovey é um artista americano que cria imensas esculturas metálicas, sinestésicas, que se movimentam geralmente impulsionadas ou pelo vento ou então por alguma engrenagem que ele mesmo faz para que possa ter esse movimento a partir de um motor. Mas suas peças são muito atrativas, foi usada até no Brasil durante a Olimpíada. Nós podemos ver esses exemplos da obra espalhada pelo mundo. É um artista muito criativo e atual. Lygia Clark foi uma importante pintora e escultora brasileira, reconhecida mundialmente. Em determinado momento da sua vida, ela troca a pintura pelas experiências de escultura com objetos tridimensionais. Ela então passa a construir objetos metálicos geométricos que se articulam por meio de dobradiças. O interessante é que essas obras, quando eram expostas, o público poderia manipular e cada um deixar essa forma do jeito que gostaria. E isso ficou muito marcante em uma exposição que ela realizou em 1960, denominada Os Bichos. Land Art. A Land Art foi um movimento artístico pautado na fusão da natureza com a arte. Ela surgiu na década de 60 nos Estados Unidos e na Europa. O termo Land Art corresponde à arte da terra e tem como principal característica a utilização dos recursos provenientes da própria natureza para integrar-se a um produto artístico. Em outras palavras, a Land Art surge como uma parte entre a fusão entre a integração da natureza com a arte. Além disso, ela proporciona uma criação artística reflexiva. Para entendermos mais, vamos falar aqui agora sobre algumas das principais características da Land Art. Primeiro, a fusão da arte com a natureza, essa integração. A natureza é um espaço exterior e também serve como meio de suporte para o próprio fazer artístico. Quer dizer, na natureza ele expõe e usa também o material próprio para expor. A efemeridade da arte. Já que é uma arte exposta na própria natureza, ela começa a se desgastar com o tempo, com a chuva, com a neve, as erosões, enfim, outros elementos e circunstanciais. Também ela faz uma crítica à indústria cultural, essa comercialização exagerada da arte. E, por fim, ela se opõe a essa arte apresentada nos museus, nos locais fechados. Ela propõe que a arte deve ser livre e acessível a todas as pessoas. Outro artista também que se destaca entre esse processo foi Robert Smithson, um dos maiores representantes da Land Art. Entre suas obras mais conhecidas está a Plataforma em Espiral, construída em 1970. Ela foi feita num lago salgado de Utah, nos Estados Unidos, e trata-se de uma obra gigantesca, em forma de espiral, feita de pedra e areia, que adentra o mar num comprimento total de 457 metros por 4 de largura. Body Art, a arte do corpo. Essa manifestação de arte surgiu por volta da década de 60 nos Estados Unidos e na Europa, sendo uma das suas principais características o uso do corpo como suporte para a intervenção do artista. Ele usa o próprio corpo para expressar a sua arte, e o corpo acaba sendo seu principal instrumento. Daí esse exemplo de usar o nome Body Art. Bem como outras formas de arte, ela tinha como objetivo também levar alguma mensagem. Mas as principais características da Body Art podemos destacar como, por exemplo, usar o corpo humano como suporte de expressão artística, fazer uma reflexão sobre as relações entre a arte e a vida, a arte como uma forma também de protesto, buscar chocar o espectador, fazer com que ele meditasse sobre seus sentimentos como medo, a dor, a raiva, a repulsa. A gente vai encontrar isso em muitos artistas que provocam isso no espectador. O uso de performance, vídeo artes, instalações. A temática era livre de preconceitos com relação a questões sexuais, a questões homossexuais, enfim. Havia uma livre expressão. O uso do corpo pelas mais diversas formas, como podemos observar fogo, grampos, cortes, várias formas de exploração desse tipo de arte. Vamos ver um dos seus principais artistas. Yves Klein. O Yves Klein é um artista francês conhecido por utilizar corpos femininos como suporte para sua arte. Na verdade, ele usava os corpos femininos como verdadeiros pincéis. Ele passava uma tinta azul, chamada até de azul Klein, nas modelos, e arrastava essas modelos sobre uma tela, deixando manchas. Essas manchas em si seriam a própria arte. Essa técnica foi denominada por Yves Klein como antropometria
e também medições visuais do corpo. Então ele fez vários experimentos, como a gente pode ver, com o corpo feminino, chegando à forma de artes mais diversas. Outro grande nome da body art foi Marina Abramovic. Essa artista performática que iniciou sua carreira nas décadas de 70 tem andado pelo mundo mostrando sua arte. Seu início de arte foi muito conturbado, ela usava o corpo por diversas formas. Se cortava, pulava, gritava, se debatia. Chegava a pedir que o público pudesse fazer intervenções no seu corpo, deixando marcas, pintando, enfim. O corpo era seu instrumento de arte. Ela costumava dizer que buscava os limites do corpo e também buscava as possibilidades da mente nessas suas performances. A arte urbana é o tipo de arte que a gente encontra nos espaços urbanos. Ela se manifesta por meio da dança, do grafite, da música, do teatro, performance, enfim, por várias manifestações ou formas de arte. Na prática, a arte urbana foi uma forma que os artistas encontraram de tornar a arte mais acessível à população em geral. Neste caso, todos teriam acesso à arte, independente da sua condição financeira ou intelectual, ou seja, representava o encontro da vida com a arte. Entre os movimentos que a gente vai se destacar aqui da arte urbana, nós vamos falar sobre o movimento hip hop. Esse novo estilo nasceu nos guetos nova-iorquinos, lá no Bronx, no Brooklyn, no Harlem, durante a década de 70, nas comunidades jamaicanas, latinos e afrodescendentes da cidade. Um grupo se destacou, chamado África Bambata, e esse grupo foi responsável pela criação deste movimento, e ele chegou a estabelecer 4 pilares para esse movimento. Nós podemos destacar o rap, o DJ, o breakdance e o grafite. Rap. O rap é um ritmo de música que engloba rimas. A tradução literal do termo rap é ritmo e poesia, ou seja, um poema que segue um ritmo. Na verdade, ele pode ser feito sem qualquer instrumento, acompanhamento musical. Ele pode ser feito através do acompanhamento de um DJ, o disc jockey, que é um operador de disco, que faz as bases, as colagens rítmicas, sobre as quais o cara que vai cantar, no caso o MC, começa a pôr a voz e lá as rimas. Também, se não tiver o DJ, pode ser acompanhado por um beatbox, que quer dizer caixa de batida. Alguém reproduz os sons de sintetizadores, de bateria e de outros instrumentos musicais apenas com a voz. Enfim, o rap tem essas características. Breakdance. Breakdance é a forma de dança que na época as gangues utilizavam para disputar território. A gangue que se destacasse naquela dança comandava aquele território. E hoje há várias manifestações, vários estilos da dança do movimento hip hop, são inúmeros, há campeonatos e cada um cada vez mais interessante, mais desafiador. A tatuagem é um tipo de marca corporal que tem por técnica fazer desenhos, pinturas de modo permanente na pele. Tatuar o corpo é uma tradição milenar e durante muito tempo, tanto as imagens das tatuagens como o local da tatuagem possuiu e ainda hoje possui alguns significados específicos. Ao longo da história, a tatuagem se difundiu pelo mundo. Em alguns períodos da nossa história foi usada para marcar escravos ou prisioneiros, identificação religiosa de grupos, de comunidade, de classes sociais, etc. Hoje ela é usada como símbolo de algum momento importante da vida da pessoa, por uma questão de estética, de rebeldia, até de identificação com facções criminosas. Porém, seja qual for o motivo, podemos dizer que o significado e valor da tatuagem vai variar conforme o contexto histórico e cultural de cada momento. Arte povera. Arte povera, em inglês poor art, significa literalmente arte pobre. Foi um movimento artístico de vanguarda que surgiu na Itália por volta da década de 60. Entre as principais características dessa arte povera, podemos destacar a crítica à sociedade de consumo, ao capitalismo e aos processos industriais, crítica à comercialização do objeto artístico, oposição ao modernismo, pop art, racionalismo científico e minimalismo, utilização de materiais simples, descartados até no dia a dia, como sucatas de papel, vegetal, metais, plástico, comida, sementes, pedras, tecido e por aí vai. Havia também uma responsabilidade ambiental,
Há também uma característica sobre a efemeridade da obra, ela se decompunha de acordo com a duração dos materiais, umas temáticas voltadas para temas marginalizados pela sociedade. Também havia um contraste entre o novo e o velho. E como pano de fundo, as temáticas voltadas para a natureza e o cotidiano das grandes cidades. Mário Merris foi um artista italiano considerado um dos principais representantes do movimento da arte povera. Suas obras mais célebres são os chamados iglus. São estruturas hemisféricas feitas de diversos materiais, tecido, pedra, plástico, enfim, ele soltava criatividade. Michelangelo Pistoletto é um artista italiano cujo trabalho se destaca muito pelo engajamento social. Trata principalmente das temáticas sobre a reflexão e a unificação da arte e da vida cotidiana. Também usa materiais diversos, tecidos, roupas, tudo que ele encontra ele usa na sua obra de arte.